Olá, povo de Deus, bom final de tarde, bom início de noite, que Deus abençoe a sua vida. Estamos mais uma vez aqui na viração do dia, para poder falar com você e para poder compartilhar e partilhar com você as verdades bíblicas nesse estudo bíblico, onde nós estamos nos debruçando nesse tempo a carta do apóstolo Paulo a Filemon. E como nós vimos no dia de ontem, segunda-feira, no primeiro dia do nosso estudo bíblico, Filemon, ele tinha essa igreja que funcionava, que acontecia na sua casa. Paulo traz algumas informações importantes, que ele fala de Áfia, que é ali provavelmente a esposa de Filemon, e também ele fala de Arquipo, que era um jovem missionário, que ajudador, cooperador da obra de Deus, juntamente com o apóstolo Paulo. É bom lembrar, queridos, que Filemon, ele mora em Colossos. Aqui nós estamos falando de uma pessoa de Colossos. Você vê que Paulo depois também escreve a carta aos Colossenses e provavelmente o endereço dessa carta era exatamente o endereço da casa de Filemon. Isso significa que Paulo ele se preocupa com a saúde espiritual daquela igreja, mas também se preocupa com a saúde espiritual daquela liderança, daquele líder, daquela família que recebe a igreja naquele tempo, naquele lugar. E aí nós vamos ter aqui algumas informações que nos traz à memória o desejo de Deus em cuidarmos uns dos outros. Nós vamos agora ler do versículo 4 ao versículo 7 e nós vamos perceber o cuidado, não só de Paulo como líder, mas de Paulo como irmão em Cristo. Em momento nenhum ele deixa aqui transparecer no texto, nessa carta, que ele pode obrigar o Filemon a fazer a vontade dele. Ele até fala, olha, eu poderia, inclusive, como alguém que te iniciou e te discipulou, dizer para você o que você deve fazer. Porém, eu quero pedir, eu quero clamar, eu quero apelar a você. Então, Paulo ele se coloca aqui como um irmão em Cristo, mostrando para Filemon que o desejo de Filemon ou a escolha de Filemon, ela será respeitada, mas que Paulo faz um apelo muito importante pela vida de Onésimo, foi que nós falamos ontem, esse personagem que faz com que essa carta seja escrita. Vamos então ler do versículo 4 ao versículo 7 e tentar entender aqui as verdades bíblicas acerca desse texto. Bom, e diz assim a partir do versículo 4 de Filemon: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. É importante, queridos, perceber que Paulo aqui ele está falando de oração. Ele está falando aqui, olha, eu oro por você, eu intercedo pela tua vida e eu tenho falado de você para Deus. O teu nome tem sido muito lembrado nas minhas orações, e isso é uma coisa importante, queridos, porque olha, o dado que eu trago aqui de dizer que Paulo não se coloca como líder de Filemon, mas se coloca como irmão em Cristo, significa que todos nós, como igreja, temos a prerrogativa de orar uns pelos outros, de interceder pela vida um dos outros. A comunhão, queridos, ela começa exatamente na oração. Às vezes nós achamos que a comunhão ela passa apenas pelo crivo do ajuntamento, e não. O ajuntamento ele é resultado das orações pelos irmãos. Quando eu oro, por exemplo, para que os irmãos estejam na igreja, quando eu oro, Senhor, traga de volta o irmãozinho tal ou a irmã tal que está afastada da igreja, está afastado do convívio da tua igreja, então eu estou pedindo a Deus para que faça com que aquela pessoa seja tocada em seu coração e que possa voltar a frequentar a casa do Senhor
para que nós tenhamos comunhão. Ou seja, a comunhão, ela é um reflexo da minha oração. Então, quando você ora pelos irmãos, quando o pastor ora pelos irmãos, quando nós oramos pelas famílias, quando nós oramos pelas pessoas, seja de maneira individual ou seja de maneira coletiva, nós estamos desejosos que aquelas pessoas façam parte da comunhão. E aí, quando ele fala aqui, olha, eu tenho lembrado de você nas minhas orações, ou seja, é importante para o apóstolo Paulo, é importante para aquele discipulador e é importante para aquele irmão em Cristo, que aquela pessoa seja abençoada com dons espirituais, com os frutos do Espírito Santo e pelas chuvas de bênçãos derramadas pelo Senhor, bênçãos espirituais sobre a vida daquele homem, daquela família. Observa que ele fala, quando ele diz assim, olha, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Observa que Paulo também faz uma oração de gratidão. Ele ora, mas ele agradece a Deus porque ele tem percebido e também ouve falar, Observa que ontem nós falamos que Paulo, ele mesmo estando em prisão domiciliar, ele recebia algumas pessoas e seus cooperadores tinham contato com ele e eles falavam, olha, Filemon é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que é fiel a Jesus Cristo, fiel aos valores de Jesus, ele é fiel inclusive no amor aos santos, ou seja, ele ama aquelas pessoas que caminham com ele, que estão ali com ele, não só como liderança, mas também como igreja do modo geral. Ele está ali falando para um líder, ele está falando para Filemon, que é líder naquela igreja que se reúne na casa dele, mas ele fala assim, olha, a sua liderança tem sido eficaz, porque o amor tem sido a base do seu trabalho com os santos, E nós estamos falando de uma igreja que é uma igreja missionária, é uma igreja que nasceu através da missão de Deus, porque Paulo esteve lá, plantou essa igreja. Filemon, como líder dessa igreja, ele passa a ser alguém também ministrado pela vida de Paulo. E aí, irmãos, isso mostra que nós todos temos essa missão na veia. Esse sangue missionário precisa correr nas nossas veias, como igreja, não só como a liderança A ou a liderança B, mas toda a igreja. Como nós falamos ontem, tanto Filemon, quanto Áfia, quanto Arquipo, eles fazem parte dessa engrenagem missionária, missionária ali em Colossos. Então observa que Colossos passa a ser alvo da missão de Deus através da vida de Filemon, de Áfia, também de Arquipo e de todos os santos, ou seja, todos os separados, todos os que estão na igreja de Cristo ali em Colossos. E aí ele está falando das orações, ele fala, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. A oração de Paulo é que a vontade de Jesus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, seja algo que venha a prevalecer na vida de Filemon e de todo aquele povo. Através da vontade de Jesus, todas as coisas vão acontecer de uma forma muito, muito tranquila, muito natural no meio daquele povo. Mas a oração, ela é o ponto de partida, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, para conhecer aquilo que Deus quer que seja feito para aquele povo de maneira específica e também de maneira geral, Vamos aqui ao versículo 7, que ele fala assim, olha, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Irmãos, observa que a palavra e o sentimento, o amor, ele traz aqui um significado muito, muito forte no relacionamento daquelas pessoas e muito mais na reanimação do coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas têm sido reanimadas dia após dia através do amor.
Entende? Entende que a oração do apóstolo Paulo pela vida de Filemon tem sido uma oração de gratidão, porque o amor de Filemon tem reanimado os corações dos santos, ou seja, os corações daquelas pessoas. Nós temos orado, nós temos amado, nós temos vivido, né, uma comunhão onde a base dessa comunhão é o amor. Nós precisamos viver isso para aquecer os corações, para animar os corações e reanimar os corações daqueles que talvez estejam desanimados nesse tempo. Sabe, irmãos, eu tenho verdadeiramente orado e sonhado com uma igreja. Eu não falo da nossa igreja, mas eu falo da Igreja de Cristo que viva essa comunhão no amor de Cristo. Que a base da comunhão seja o amor, para que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, primeiro colocar o nosso joelho no chão, orar por essas vidas e, através da oração por essas vidas, nós experimentarmos essa comunhão em amor, que uns pelos outros possa ser a cada dia mais notória no nosso meio, mais latente nas nossas vidas, e que nós não venhamos a nos conformar com a frieza, com o desânimo, mas que sempre, através do amor e das orações, nós possamos interceder por essas vidas, para que a nossa comunhão seja plena em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, quando estaremos no terceiro dia do nosso estudo bíblico. Fica na paz, em nome de Jesus.